todo ser confessará: louvado seja o teu nome, o nome santo de Deus. Hoje nós estamos encerrando uma série de mensagens que começou no primeiro domingo, falando sobre as 5 solas da Reforma Protestante. No dia 31, exatamente, de outubro, é comemorado os 506 anos da Reforma Protestante. Hoje nós encerraremos com o último tema, Soli Deo Gloria. Está em latim. A tradução fica somente a glória, ou só a glória. Mas essa glória ela tem que ser direcionada a alguém. E é por isso que estamos aqui hoje. Essa glória ela está sendo direcionada ao nosso Deus. Mas tudo isso merece uma pequena introdução, por mais que já tenha sido dita. O princípio da Reforma Protestante se inicia em 1200, basicamente, onde muitos homens surgiram ali. Pessoas que entenderam que as Escrituras deveriam dar somente a glória à pessoa de Deus. A glória a Jesus Cristo. A glória à sua obra santa. E que é interessante porque muitos homens tentaram traduzir as Escrituras e foram mortos ao decorrer desse percurso. O que eu gosto muito de lembrar entre os pré-reformadores é de um homem chamado John Hus. Onde Hus, no momento de martírio, ele ali, e que Hus significa ganso, ele diz que hoje vocês calarão um ganso em meio ao seu martírio, no meio de uma fogueira, sendo queimado como herege, por tentar traduzir as Escrituras. Hus clama em alta voz: hoje vocês queimarão um ganso, mas daqui a 100 anos se levantará um cisne, e esse vocês não calarão. Interessante que isso aconteceu em 1415. Em 1517, Lutero coloca as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. Isso foi basicamente um caos na época. Porque até então a igreja, a porta da igreja era o celeiro de todas as informações que seriam pregadas ou faladas ao decorrer da semana. Isso tem que ser levado de muita importância, porque os jornais da época eram colados na porta da igreja. Todo informativo, vaga de trabalho, hoje nós temos um PAT. Quem precisa do trabalho vai no PAT e encontra ali uma área de trabalho e tudo mais. Quem queria ter trabalho naquela época tinha que ir à porta da igreja. Porque na porta da igreja estava direcionado tudo. Aquele que queria trabalho, aquele que precisava de um ferreiro, de algo do tipo, estava tudo ali. Todos os informativos na porta da igreja. Hoje em dia não é tão diferente daquela época. As Escrituras que foi traduzida por causa de certas heresias proclamadas e pregadas da época, ela também foi deturpada e trazida as mesmas heresias e deturpações aos dias atuais. O que Lutero tanto lutou com um dos 5 pontos, que é justamente Soli Deo Gloria, é de olhar para os homens e dizer: olha, vocês precisam apontar para a pessoa de Deus. Somente a glória a Ele. O Sola Fide é interessante porque o cisma de Lutero começa em Romanos capítulo 1, verso 17, quando ele diz que o justo viverá pela fé. Eustícia em Deus. Que a justiça de Deus é dada de fé em fé, pois como está escrito, o justo viverá pela fé. Ali começou o cisma de Lutero, que era padre. Depois desse discurso, em uma das suas temáticas históricas, ele discutindo com o vigário, que era o seu tutor da época, o vigário olha para ele e pergunta: mas Lutero, você chama procissão, orações e cantos de parede, estátuas e esculturas de gesso, de meras moletas, o que colocaremos no lugar? E Lutero é curto e objetivo: Cristo. O homem só precisa de Jesus Cristo. A partir desse caos, no meio de um caos, surgiu o Soli Deo Gloria. Eu vou continuar com essa pequena introdução porque ela vale muito ao respaldo do texto que iremos ler hoje. Lutero chegou a ser sequestrado porque ele não sabia quem o sequestrou. Mas foi o seu amigo que o sequestrou sem avisar ele, para que ele não fosse morto. Lutero sai, some por um tempo,
volta para Wittenberg, começa ali a caminhada de Lutero, a caminhada de Melanchthon, e que mais para frente surge Calvino, e Beza, John Knox, entre os puritanos, e assim nós vamos ter uma lista absurda de pessoas e pessoas que tentaram apontar, sistematizar, facilitar a interpretação para o povo e dizer, olha, somente a glória de Deus. Só-lhe deu glória. Peço aos amados que depois dessa pequena introdução abram suas Bíblias comigo em 1 Tessalonicenses capítulo 2. Faremos a leitura do versículo 1 até o versículo 8. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 1 até o verso 8. Todos encontraram? Acompanhe comigo aí a leitura. Assim diz a palavra do Senhor. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus, em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho. Isto falamos não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção. Todavia, não tornamos carinhosos entre vós. Qual ama que acaricia os próprios filhos? Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Oremos mais uma vez ao Senhor. Santo Deus e amado Pai, que agora nesse momento, Pai, diante da Tua Sagrada Escritura, o Senhor abra o nosso entendimento, Pai. Aquiete o nosso coração, abra os nossos ouvidos, para que nós possamos sair daqui edificados sobre a rocha sólida que é Jesus Cristo. Que eu, Pai, que estou à frente e que ministrarei essa mensagem, que eu diminua, que o Senhor cresça cada vez mais. Que o Teu nome seja exaltado neste lugar. Que o Teu Santo Espírito passeie por este culto, nos dando um norte, que é a cruz de Cristo. É no nome santo de Jesus que oro. Amém. Depois de saber de todas essas dificuldades que Lutero enfrentou ali no processo de reforma protestante, vale a pena lembrar de todo o processo e dificuldade também que Paulo sofreu em seu caminhar. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, vai mostrar a segunda viagem missionária de Paulo. E que Paulo agora vai passar em Tessalônica. Só que antes disso ele passa em Filipos. E que ali ele, naquela viagem, foi dado como um morto, perseguido e maltratado. Basicamente, Paulo sai daquela cidade escorraçado ou direcionado como um simples homem louco, que chegou na cidade para causar tumulto, briga, caos. Paulo é açoitado, apanha e é expulso. Paulo até então aqui chega em Tessalônica. Na cidade de Tessalônica ele começa um processo que nós chamamos aos dias atuais de processo de plantação de igreja. A ousadia de Paulo era fantástica, porque Paulo é o único homem que escreve: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. A figura paulina ela é tão importante que essa daqui é a primeira carta escrita entre todas. É a carta aos Tessalonicenses. Ela muito provavelmente foi escrita entre o final dos anos 50 depois de Cristo ou o início dos anos 51 depois de Cristo. Essa carta é uma centralidade de como uma igreja deveria viver, mesmo sendo pequena. A igreja de Tessalônica foi uma das menores que ele teve.
Esse processo de Paulo em Tessalônica, houve, de certa forma, um amadurecimento àquele lugar. Paulo começou o seu sistema de pregação do cristianismo. E assim foi. Pregando aqui em um bairro, em uma rua, em um lugar, em outro lugar, no centro da cidade, com tremenda ousadia, sem pensar duas vezes, pois ele sabia de quem era a obra e para quem ele estava fazendo a obra. Mas houve muita retaliação também. Depois desse processo árduo de ser dado como morto em Filipos e chegar aqui em Tessalônica, ele começa essa plantação. Algumas pessoas começaram a entender o cristianismo e ouvir. O pregador dos gentios levou a figura de Jesus Cristo de uma maneira eficaz àquele lugar. Por mais que poucas pessoas vieram a ouvir o evangelho. A pequena igreja de Tessalônica começou a crescer. Tanto é que quem fica à frente dessa igreja é o nosso querido e amado Timóteo. Paulo chama Timóteo e diz: Timóteo, você vai cuidar daquele lugar. Aquela igreja é sua. E quando vemos as cartas paulinas, as cartas pastorais, aquele zelo e aquele cuidado de um pai que ama o seu filho amado, Timóteo, direcionando e com todo cuidado, dizendo, olha, cuidado com os homens, com a ganância dos homens. Quantas e quantas instruções Paulo dá a Timóteo dizendo sobre aquele lugar. Mas esse processo, ele é tão árduo que Paulo também, muito provavelmente, foi escorraçado e expulso desse lugar. Quando lembramos que Paulo já tinha acabado de apanhar, ser dado como morto em Filipos, chega em Tessalônica, passa um tempo pregando e agora também é expulso daquele lugar, acho que o ânimo, humanamente falando, ele vai para o fim. Nós temos essa tendência de esquecer a grandeza do Senhor. Paulo sai dali, caminha a Atenas, e Atenas é o fim, basicamente, de toda essa frustração de Paulo. A frustração é tão grande que em Atenas ele foi basicamente escorraçado. O pior sermão de todos, acredito eu, teologicamente falando, aqui sobre a centralidade de que foi Paulo em Atenas. Pessoas não se converteram. Pessoas não ouviram o evangelho. E pelo contrário, zombaram e zombaram e zombaram da figura de Paulo. Mas Paulo continua o seu processo. Ele vai para a igreja e ele monta uma igreja onde ele tem o maior dos conflitos entre todos, que é a igreja de Corinto. Só que a igreja de Corinto era onde justamente estava o coração de Paulo. É nessa igreja difícil, com muitas e muitas coisas que acontecem, que Paulo encontra Priscila e Áquila. Seus maiores amigos até então aqui. Paulo não começa a se sentir sozinho mais. Mas esse processo foi muito árduo. Esse testemunho de Paulo em fundar e montar e operar novas igrejas, novas eclésias, como diz no grego, é de trazer uma estrutura do que os homens estavam precisando. Ou melhor, o que vos falta. Isso não é diferente aos nossos dias, pois quando lembramos que certas igrejas, atreladas ao princípio da reforma protestante, que se dizem protestantes, pegam e absorvem as heresias ou os combates que Lutero tanto teve no passado e trazem à tona aos dias atuais, nos deixam com uma margem olhar assim e dizer, como assim? Vocês esqueceram qual foi a luta da reforma protestante? Passou um flash na cabeça de vocês ou vocês estão tentando se dizer que fazem uma nova teologia? A teologia da prosperidade, ela é a centralidade das maiores ganâncias do coração do homem. Ela coloca a sensação de poder no homem. E por que eu digo isso? O homem chega diante de um Deus Santo e diz, Senhor, se eu der um dízimo bom, o Senhor irá me restaurar com uma boa casa. Se hoje eu dou um dízimo de R$500, no mês que vem o Senhor irá me dar R$2.000.
Essas igrejas começam a pregar dessa prosperidade com o intuito de preencher o coração do homem e o coração de muitos que querem aquele Deus imediato, o Deus do agora, hoje. Se o Senhor não me abençoar, há alguma coisa errada. E aí entra o caos nessas igrejas, assim como aconteceu lá atrás. O caos que acontece nessas igrejas atuais é que quando o irmão ou aquele servo, aquele devoto que está ali alienado, com muitas dificuldades, e passa a passar uma dificuldade financeira, não consegue mais contribuir com aquela instituição, automaticamente vai cair sobre aquele homem o termo de dizer que ele está em pecado. E que agora gera um conflito. Pois aquele homem que não consegue dar o dízimo, ele está em pecado. Em um dos testemunhos contados em uma pregação vista um tempo atrás na internet, certa mulher uma vez entrou na igreja dizendo: mas pastor, eu sou fiel em toda a minha vida, fui criado dentro da igreja, sempre dei o dízimo, estou passando dificuldade, e eles estão dizendo que eu vou para o inferno porque eu não consigo dar o dízimo. A teologia da prosperidade, ela tenta, se esforça para preencher o vazio do coração do homem, mas não consegue. Ela começa a colocar fardos onde não tem. A reforma protestante é clara e mostra isso muito bem. A briga de Lutero ali com a Igreja Católica era justamente: vocês estão colocando fardo onde não existe. A briga de Paulo aqui, por mais que não seja essa, mas era uma briga filosófica. Não sei se os irmãos perceberam, mas em meio ao caos ali em Tessalônica, onde Paulo estava enfrentando a filosofia gnóstica atual, onde Cristo não veio, era um espírito transformado, porque a filosofia de vida era legal, por causa que o espírito é bom e a carne é ruim, onde esse meio e esse conflito acontece, na reforma protestante não é tão diferente. Pois os homens só conseguem implantar a prosperidade, a teologia da prosperidade, nas pessoas com filosofias da época. Se você não der o dízimo, as pessoas que você ama, que morreram, estarão para sempre no purgatório. Ninguém irá sair de lá. Você quer comprar um terreno no céu? Doe uma parte do seu dinheiro. Os dias atuais não é tão diferente. A filosofia do passado parece que vem à tona aos nossos dias em certos lugares. Paulo está lembrando aos irmãos das dificuldades que ele passou em Filipos e dizendo ainda mais que essas dificuldades que aconteceu em Filipos acontece hoje para nós. Essa dificuldade é tremenda, pois essas filosofias ou heresias, elas são revisitadas. E sorrateiramente bate à nossa porta, entra nas nossas casas e nós nem percebemos o que estamos vivendo. Esse conflito em Tessalônica, ele é grande. Mas Paulo, chegando em Tessalônica, chamando aquelas pessoas ali de irmãos, com tudo o que iria fazer, no final do verso 3, ele vai dar uma pequena mensagem do que ele foi fazer ali. O porquê que isso aconteceu. No final do verso 3, Paulo vai dizer que para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Em meio a muita luta. É que nisso nós lembramos também da Reforma Protestante novamente. Quantas e quantas lutas Lutero teve que enfrentar para proclamar do Evangelho. Foi o primeiro homem a conseguir a tradução da Bíblia. Graças a Deus que ele levantou Lutero para que essa Bíblia traduzida chegasse a nós. A igreja do século passado, não do século, mas da época passada, da Idade Média, ela usava uma Bíblia chamada Vulgata Latina. E que ninguém entendia o latim a não ser os padres.
A Bíblia era restrita, era travada, era compactada, era só um ciclo de pessoas que tinha. Era só um certo povo que sabia. O povo não sabia o que estava passando ali. É basicamente aquela criança olhando para o pai e o pai diz, não faça isso. E ele pergunta, por quê? E o pai responde, porque sim. Ponto. É interessante essa figura porque o nosso pai, nosso Deus, Pai, ele não faz isso conosco. Mas a igreja da época fazia muito bem isso. Logo mais para frente, há o surgimento de um homem chamado João Calvino, lá na cidade de Noyon, na França. Com os 27 anos de idade, esse homem já tinha as Institutas da Fé Cristã. Basicamente, é a fé e a base da fé sistematizada que nós temos e estudamos até hoje. Quando chega em 1532 e 34, que ninguém sabe ao certo como foi a conversão de Calvino, mas aconteceu, ele queria sair de Noyon e ir para uma cidade chamada Estramburgo, na Alemanha, para ir estudar Agostinho. Para os da igreja da Icar, Santo Agostinho. Para os protestantes, Agostinho de Hipona. Mas é o mesmo homem. Nesse processo de caminhada, onde Calvino queria passar lá, ele tinha que passar em uma cidade chamada Genebra. E que nesse meio de percurso em Genebra, ele encontra de frente e bate de frente com um homem chamado Guilherme Farel. Farel ficou felizíssimo de ter aquele servo de Deus com ele. Esse homem irá me ajudar agora na proclamação do reino. Porque aqui em Genebra está um caos. Tem muita dificuldade aqui. Tanto os líderes da cidade como a opressão católica romana da época está em cima de nós. O que faremos agora? Calvino olha para Farel e diz, então, eu não vou ficar aqui. Eu vou estudar Agostinho lá em Estramburgo. A base dessa história é fantástica porque Farel olha para ele com toda a convicção e diz que Deus te amaldiçoe se isso é o teu desejo. De deixar de proclamar para as pessoas que não conhecem a Deus para servir o seu próprio bel prazer. Os livros de história contam que Calvino ficou trêmulo. E agora? Até ontem eu ia. Agora, depois que Deus vai me amaldiçoar se eu for, não posso ir mais. Calvino fica em Genebra. Calvino prega em Genebra. E o caos, assim como passou Lutero em 517 e agora em 534, Calvino vai passar pelo mesmo conflito agora. A opressão dos líderes da cidade em cima de Calvino, sobre toda a história que aconteceu de um homem protestante se levantar e pregar que Jesus Cristo é o Senhor, sem ter procissão, sem ter santos, sem ter oração em canto de parede. Esse processo era árduo. Passaram a chamar Calvino, colocar o nome de João Calvino a cachorro e animais. A zombaria era grande com o nome de João Calvino. Mas Calvino se manteve fiel às Escrituras. Um dos últimos casos antes de Calvino sair de Genebra é justamente o caso da Santa Ceia, onde Calvino está ministrando a Santa Ceia e aqueles homens que estavam em tremendo adultério dentro da igreja, pessoas que frequentavam de vez em quando a igreja, pessoas que não amavam a Cristo, que só iria por causa de um clube social legal. Calvino nega dar a Santa Ceia para aquele povo. Os homens ficam revoltados, saem dali. Vai para o Conselho de Genebra e o Conselho decide por lei dizer que se Calvino não der a Santa Ceia, ele irá ser morto. Os homens já saíram da igreja com raiva, voltam agora armados para dentro da igreja e que quando chegam na frente do templo, Calvino sai de trás do púlpito e diz, tudo bem, o meu sangue é de vocês, mas as coisas do meu Deus eu não darei. Calvino sabia a quem ele servia. Calvino foi expulso daquele lugar. O processo de João Calvino, depois de ter ido para Estramburgo, na igreja de Philippe Melanchthon, um dos sucessores de Lutero,
Foi tremendo. Calvino começou a pregar em uma igreja que já tinha quase 5.000 membros. E que no meio dessa pregação toda ele conhece a sua esposa. A sua esposa, infelizmente, 5 anos depois, ela morre de tuberculose. Calvino tentou ter filhos. Por 2 vezes a sua esposa perdeu os filhos. E que em pouco tempo o Senhor tirou a vida dela para si. Em resposta, Calvino diz que o Senhor é quem deu e o Senhor é quem tem poder de tirar. Depois disso tudo, Genebra manda uma carta. Uma carta. Calvino, volta. Aqui em Genebra está um caos. E Calvino volta. A retaliação em cima de João Calvino, daquele homem reformador, não parou por aí. Ela cada vez piorou. O fim da vida de João Calvino vai dizer e vai contar que tudo que ele tinha de bens era uma cama, algumas roupas que outras pessoas deram a ele, uma cadeira e a sua Bíblia. Essa era a riqueza de João Calvino. O seu último pedido ao seu sucessor, que seria Teodoro Beza, foi dizer: Beza, me enterra em um lugar onde as pessoas não irão me adorar. Até hoje há um certo conflito sobre saber onde é que Calvino foi enterrado. Exatamente em Genebra nós sabemos que foi, mas o lugar ninguém sabe onde foi. Essa história nos abre os olhos a um certo ponto de olhar como Paulo também sofreu em suas viagens missionárias. Não sei se os amados perceberam, mas o sofrimento de Paulo foi tremendo. Como disse, Paulo em Filipos foi dado como morto. Quando chega em Tessalônica, as pessoas não querem ouvir tanto. Quando chega em Atenas, Paulo é humilhado diante de muitos. Paulo está abatido, triste, com o seu corpo e o seu espírito quebrado. Mas ele chega a Corinto. As dificuldades de Corinto é tremenda, pois, por mais que havia muita dificuldade, Paulo amou aquele lugar. Tudo indica que Paulo criou e mandou 5 cartas para aquele lugar. A segunda carta de Coríntios, muito provavelmente, é a 5ª carta de Paulo. Mas o que é fantástico nessa caminhada, nesses 2 processos de história que nós estamos passando aqui, é o motivo que ele vai para lá. É o motivo que faz Lutero continuar. É o motivo que faz João Calvino continuar. É o motivo que nos faz continuar. Do verso 4 até o verso 8, ele vai nos responder esse motivo. No início do verso 4, ele vai dizer que, pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus. Aprovados por Deus. A visão de Paulo aí a Tessalônica, e montar uma igreja e criar um sucessor, preparar um sucessor, deixar o sucessor pregar, instruir, direcionar, ajudar, auxiliar, não só o pobre Timóteo, pequeno, jovem que estava ali, mas toda aquela igreja que estava ali. Calvino deixa instruções fantásticas, pois até hoje nós temos uma ideia de que a igreja precisa ser uma escola, precisa ter uma escola. Calvino em Genebra fez um trabalho social fantástico, onde pessoas que não aprendiam a ler, não conheciam palavra nenhuma, hoje aprenderam a ler por causa do evangelho da palavra de Deus. O projeto de Calvino de igreja escola, igreja escola, igreja escola, igreja escola. Preparar homens. No meio de todo esse processo de saber que Deus foi quem trouxe Calvino a Genebra novamente, ele prega para um homem chamado John Knox. John Knox era um homem pobre, escravo na Escócia.
E que no meio de uma embarcação, ele vendo pelas fendas do barco, ele olha para aquela mega igreja, onde a igreja fica situada na Escócia, ele olha assim e diz: Senhor, que o Senhor me dê a oportunidade de pelo menos uma vez pregar naquela igreja. Esse jovem escravo aprendeu com João Calvino. Esse jovem escravo chamado John Knox vai dizer que Calvino era a escola de Cristo depois dos apóstolos. Esse jovem, esse homem, John Knox, é o fundador da igreja presbiteriana. John Knox passa todo esse processo, escravo, preso, e que um dia seria livre, e que um dia pregaria naquela igreja que ele tanto almejou. A beleza do cristianismo, de somente a glória e de só lhe deu glória, é que nenhum desses homens que foram levantados por Deus queriam a glória para si. Almejavam coisas ou bens materiais para afagar aquele amor do seu coração, do velho homem. O amor que esses homens tinham era proclamar do amor de Deus. Era vivenciar o amor de Deus. Era somente a Deus a glória. O só lhe deu glória, ele clama nesse texto, pois nós vemos coisas que Paulo criou, findou, fortaleceu, e que não só a pregação, mas a vivência de Paulo entre os seus irmãos. O amor que ele tinha com aquela nova congregação que surgiu, com aqueles novos convertidos que acabaram de chegar, de tratá-los uns com os outros com esse amor de pais e filhos. Perceba comigo no verso 7, onde ele vai dizer que, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Paulo sabia quem o levou àquele lugar, para tentar, de algum modo, o fazer lembrar que todo o sofrimento que ele passou e que iria passar, iria ter um final. As prévias de Sião Celestial, as prévias do amor de Deus de Sião vindo à terra, da terra santa do Senhor prometida aos seus, por aqueles que ele morreu, que ele chamou, que ele irá capacitar, direcionar, auxiliar e ajudar. Esse amor que hoje nós temos, porque o amor nos encontrou, foi o amor que esses homens lutaram os seus dias a dias, os seus combates, as suas lutas. É o amor que nos encontra em meio aos nossos combates, às nossas lutas e os nossos dias a dias. Não sei se os irmãos já tiveram essas oportunidades, mas que geralmente é quando nós estamos com algum probleminha. Está difícil. Estamos com dificuldade de lidar com algo. E aí, inexplicavelmente, chega alguém e pede um conselho. Estamos passando por uma dificuldade, com uma luta. E aí chega alguém para nos pedir um conselho. Muitas das vezes a gente quer, filhinha, eu tenho problemas, você também tem, cada um com o seu. Mas o amor de Deus que nos preenche, que nos capacita, ele nos transforma de um jeito que, ao invés de chegarmos a dar essa resposta pronta, como o mundo muitas vezes dá, é de parar, respirar, ouvir e tentar ajudar aquela pessoa que necessita. Nos faz lembrar que as dificuldades que passamos irá ter um fim. A dificuldade que Paulo enfrentou, ela teve um fim. Paulo vai dizer em suas últimas palavras, dizendo que acabou a carreira, guardei a fé. Lutero vai deixar um legado que jamais
será esquecido. Os homens lembram de Halloween. Nós lembramos da palavra de Deus, traduzida a nós por um servo do Senhor. Não podemos lembrar de todas as histórias da Reforma Protestante. Isso é fato. Nem eu, que estou arraigado e estudando sempre sobre isso, vou lembrar de todos os detalhes. Mas o que é fantástico é ver que esses homens deram somente, só lhe deu glória. No meio da dificuldade, no meio das lutas, no meio do choro, no meio da alegria, no meio das bênçãos. Lutero, depois de tudo isso, ele casa com Catarina Vumbora. E que ele amou tanto. Um homem que estava totalmente desnorteado antes da reforma. Até causar um caos. Até se lembrar do Deus que o chamou. Ele agora recebe e colhe as bênçãos do Senhor. Ele tanto sabia que o Senhor estava presente na dificuldade, como agora ele também sabe que o Senhor está presente na sua bonança. Somente a glória. Só lhe deu glória. Essa glória, ela não pode ser dada a qualquer coisa, a qualquer um. Vou falar uma frase bem pesada agora. A fé na pessoa errada leva o homem ao inferno. Mas a fé na pessoa certa, um Deus justo, bom e fiel, essa nos fará mais que vencedores. Que nós possamos lembrar que o só lhe deu glória da reforma, ele tem que ser clamado sempre. E que não só ele, sola Escritura, sola Gratia, sola Fide, solos Christus, todos os solas, os 5 solas da reforma, os 5 somente, que ele seja sempre lembrado por nós. Os apóstolos, os homens, todos eles viveram por causa da glória de Deus. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar?